O primeiro passo é sonhar. O próximo é acreditar. Porque a conquista de uma mulher é uma conquista para todos. Vai, garota, eu acredito em você. Olá, mulheres, graça e paz, tudo bem? O meu nome é Vanessa, eu faço parte da comunidade Plena Adoração. O nosso departamento de mulheres está com um projeto que é Mulheres Florescendo, projeto lindo, que eu tenho o privilégio de estar fazendo parte também. São mulheres da nossa igreja compartilhando com vocês história de mulheres da Bíblia. Então, se você quer receber essas histórias, se inscreva no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, e ative o sininho. E compartilhe também com as suas amigas, ok? Então vamos lá. A história de hoje é sobre o azeite da viúva. A história está no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. E a história começa assim no capítulo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me, o que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Pede bastante vasos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O versículo começa falando que essa mulher ela estava vivendo um momento de luto, um momento difícil. Acabou de ficar viúva, perdeu o seu marido, o provedor da casa. As mulheres ela não tinha essa responsabilidade de manter a casa, então ela acabou de perder o provedor. E o marido ele tinha dívidas para quitar. Só que ela não tinha condições de quitar essa dívida, porque ela não tinha como se manter. Não é como hoje, né? Se alguma mulher ficar viúva, tem uma pensão, tem herança. Ela não tinha esse direito. Então chegaram os credores até ela para cobrar essa dívida. E falou: se você não tem o dinheiro, nós vamos levar os seus filhos para serem escravos. Eles vão trabalhar para a gente, nós vamos vender ele como escravo para poder quitar essa dívida. Então imagine o desespero, o coração dessa mulher como mãe. Né? Além de estar vivendo um luto, ainda ela tinha ali uma sentença na vida dela, que era perder os seus filhos. Eu imagino que quando esses credores vieram para cobrar essa dívida e falar: nós vamos levar os seus filhos, como que o coração dessa mulher ficou apertado. Mas só que essa mulher ela tinha um diferencial, porque aqui no começo ela vai procurar Eliseu. Por que ela foi procurar o homem de Deus? Porque ela tinha referências. Aqui fala que o marido dela temia o Senhor. O marido dela era um homem de Deus e com certeza ele passava isso também para a casa dele, ele passava isso para a esposa, para os filhos. Então dentro da casa dela, ela já ouviu falar do tamanho do Deus dela. Ela sabia que o Deus que o marido dela servia, o Deus a qual ela servia, era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Era o Deus que conduziu o povo pelo deserto. Então, naquele momento de dificuldade, ela tinha certeza onde procurar ajuda.
E ela foi procurar o homem de Deus, ela não foi procurar os vizinhos, ela não foi se lamentar para os vizinhos o que estava acontecendo, porque ninguém ia poder fazer nada por ela. Apenas ia ficar com dó e uma coisa era certa, ela ia perder os filhos. Então ela procura o homem de Deus. E o homem de Deus, naquele momento, se preocupa com ela. Só que Eliseu não tinha condições financeiras de poder ajudar, de poder quitar a dívida. Mas algo ele tinha diferente que ela sabia, que era o Deus vivo. Então ele pergunta para ela, o que você tem em casa? O milagre, ele vai acontecer com o que você tem em casa. Deus, ele vai fazer milagre com aquilo que você tem em casa. Às vezes você acha que o que você tem em casa não serve para nada, não é nada. Mas Deus, ele age com aquilo que você tem. E ela tinha apenas um pouquinho de azeite numa botija. Então Eliseu falou, pede vasilhas emprestadas. Ela podia questionar também, mas o que eu vou fazer com vasilha? Eu tô aqui precisando de dinheiro, mas ela creu. Ela creu na palavra do homem de Deus. Então ela foi buscar ajuda com Deus, porque é o único que poderia ajudar ela naquele momento, e ela creu que Deus tinha resposta para ela, que ela ia sair dali com a vitória. E do jeito que o profeta falou, ela fez. Então, o que aconteceu? O milagre. O milagre acontece com o que você tem na sua casa, com aquilo que você muitas vezes não dá valor, né? Que uma botija de azeite no canto da casa, o que seria essa botija? Não dá para nada. Mas ela creu que Deus ia fazer o milagre, e o milagre aconteceu. Quando o milagre aconteceu, ainda o profeta falou, vai, vende esse azeite, quita todas as suas dívidas e ainda vai sobrar para você viver junto com seus filhos, não vai te faltar nada. Então, quando o momento difícil chegar até nós, porque ninguém está isento de viver esse momento, nós estamos aqui na terra, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, você também vai vencer. Mas nós vamos vencer se nós estivermos em Deus, assim como aquela mulher estava. Ela passou por um momento difícil, um momento de dificuldade, mas ela tinha Deus. Quando nós passamos com Deus, nós vamos ter certeza. Vai doer um pouco? Vai. O caminho vai ser um pouco difícil? Vai ser. Mas com Ele, a vitória é garantida. E ela floresceu, aonde tinha uma sentença para ela de talvez mendigar, perder seus filhos, onde tinha uma sentença de derrota para a vida dela, mas ela não aceitou, porque ela tinha Deus. Eu estou passando por esse momento difícil, mas o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Deus que vai prover. E Deus continua sendo o mesmo. Aquele que estiver em Cristo e Cristo estiver nele, você pode pedir qualquer coisa e vos será dado. Então creia, permaneça em Cristo, porque nós vamos viver tempos de dificuldade, nós estamos vivendo momentos de dificuldade nesse ano de 2020, mas com Deus, quando eu busco ajuda no Deus vivo, o autor da vida, o autor que criou tudo, o Deus que comanda o vento, o Deus que tem toda a autoridade, você vai conseguir vencer. Busca ajuda em Deus. Não vai se lamentar com pessoas que não podem te ajudar. O único que pode te ajudar é Deus. Assim como aquela mulher procurou ajuda no Deus vivo. Ela foi procurar o homem de Deus. Ela sabia a história de Eliseu. Então ela ouviu na casa dela quem eram os homens de Deus, como que eles andavam diante deles, tinham compromisso com a palavra de Deus. Então, minha querida, permaneça em Deus. Porque momento difícil todas nós vamos passar. Mas Deus, Ele tem
a resposta para a sua vida. Você vai viver milagres. Aonde não parece ter jeito, aquilo que parece estar perdido, toda sentença sobre a sua vida não tem poder para permanecer, porque você tem Deus. E Deus, ele muda situações. Deus, ele faz milagres. Amém?